Bom dia, boa tarde, também boa noite. Eu sou o Everton Louva-a-Deus e esse é o vídeo 18 da série Ecos e Reflexões. Se você está chegando aqui agora, vou estar te dando um resuminho do que está acontecendo. Essa série nasceu da minha participação no último mês, no mês de outubro de 2020, no Inktober, que é um evento que consiste em ilustrações diárias. Tem lá um número de 31 temas aleatórios e a gente tem que trabalhar lá esse desafio diário de desenho. Eu, por causa do meu trabalho com as mensagens bíblicas, tenho um desafio pessoal que é trazer algumas reflexões para que não sejam apenas 31 dias de desafio pessoal, mas 31 dias de reflexão. Essa série nasceu a partir da minha de uma necessidade que eu senti, que eu olhei assim, nossa meu, dá pra levar mais adiante essas mensagens, sabe? Porque eu senti que eu não consegui passar tudo o que eu queria passar somente através do desenho. Por isso vem esses vídeos, para que também você que está aí estreite essa distância entre eu e você. Você conhecer um pouco mais do meu processo, do meu pensamento e tal. E o que for bom, você pega, e o que você achar que não é bom, pode jogar fora, e é isso aí. Esse dia 18 tinha por tema armadilha, e eu deixei uma frasezinha que era: você já fechou os olhos hoje para aquele brilhinho suspeito? E um texto bíblico que eu deixei para apoiar isso, né, que foi onde encontrei um direcionamento para a arte. Quem coloca Provérbios 26, versículo 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem enrola uma pedra será esmagado por ela. Eu estou fazendo essa primeira parte desse vídeo, como já está aconteceu em mais dois, nos dois anteriores também aconteceu uma introdução assim, quebrando um pouco do ciclo, que todos os outros vídeos eu estava fazendo direto lá no meu estúdio /quarto, e agora esse é o terceiro vídeo que está acontecendo de eu trazer para fora assim desse estúdio /quarto. O motivo foi esse trabalho aqui atrás. Essa série estava acontecendo semanalmente, mas eu tive nos dois últimos eu tive uma quebra nesse ciclo, não consegui postar semanalmente. Um passou alguns dias, outro passou uma semana, para esse agora passou 2 semanas. Então, mas eu acredito que tá tudo cooperando assim para um bem maior, porque esse trabalho eu terminei tem 2 dias. E agora eu tô usando ele pro vídeo. Então foi, tipo, penso que foi tudo orquestrado assim por Deus para me estar mostrando esse trabalho. Por quê? Diferente das outras personagens que eu tenho, essa aqui ela não tem um nome definido igual você vai ver nas outras. Mas então posso te falar somente o nome da pessoa, que é a Valéria, que foi quem eu usei de modelo para esse trabalho. Mas aqui no texto falou sobre armadilha, e o texto aqui ele puxa muito para aquela pessoa que já tem aquele intuito mal, né, de estar indo lá e preparando algo para outra pessoa cair, né? Mas a mensagem que eu gostaria de deixar acerca de armadilha é aquelas que a gente prepara para nós mesmos, sabe? Com mínimos detalhes não, com pequenos deslizes que às vezes a gente dá na nossa caminhada e não percebe, e só percebe quando já caiu. Meio que umas armadilhas inconscientes assim, né? Então, esse trabalho aqui que eu fiz com a Valéria no Instagram eu intitulei como Entre Espelhos e Gavetas. Por quê? Existem alguns, por exemplo, um exemplo para esse tipo de armadilha que eu quero falar. Um sentimento, que às vezes a gente vai guardando um determinado sentimento, e mais lá na frente que ele vem à tona e barra a gente passar numa situação,
vencer um ressentimento, tal, tudo por causa de um sentimento que começou pequenininho lá, por isso das gavetas, porque às vezes a gente tá acostumado a ver, igual eu falei, a armadilha com alguém que já tem todo orquestrado lá um plano tal para jogar a pedra em cima de outro tal, aí pode acontecer isso do texto, né, da pedra rolar para cima de você. Mas aqui é algo que começa no nosso conforto, lá no nosso cantinho, no nosso lugar seguro, que seriam a representação dessas gavetas, que fala desses cantinhos que só eu e você individualmente temos acesso, sabe? Então pense nas gavetas como aquele lugar seguro que você tem. Entre espelhos, porque também tem essa questão de você estar olhando para si mesmo, né? No caso aqui, a Valéria, ela tá olhando, e eu quis colocar essa questão como um buraco, né? Porque às vezes a gente olha tanto pro de fora e esquece de olhar pra gente nesse sentido de reflexão, né? E a partir do momento que você tá lá só julgando os outros e tal, você não tá fazendo a manutenção em você mesmo. Então tem essa questão desse vazio, assim, num sentido assim de não se conhecer, sabe? De não olhar para si mesmo e entender que assim como o próximo tem defeitos, né? Eu também tenho. Não existe ninguém perfeito, só existe um que já foi assunto ao céu, que é Jesus Cristo, e ele foi o único perfeito. Abaixo dele todos nós somos sujeitos ao erro, né? Mas a gente se coloca em torres assim, pensando que a gente é maior do que outro, talvez por causa de uma posição social, talvez por causa de um salário, ou o que quer que seja que faça a gente pensar que é superior ao outro, quando esse vírus, por exemplo, está mostrando aí que não existe diferença entre rico, entre pobre, entre preto, entre branco, né? Porque ele está pegando todo mundo. E aí a gente vê quão frágeis somos todos nós, porque rico está caindo, pobre está caindo e tal. E é isso. Então, nesse sentido, é sobre isso que eu quis dizer. Por isso também tem esse círculo em volta dela. E aqui, ó, tá meio falhado, porque mostrando esse processo aí dessa absorção, não, deixa eu ver, não é essa palavra, tá sendo consumida, né? Ela tá sendo consumida por ela mesma sem perceber, e só vai perceber quando já for tarde demais. Então que esse não seja você. E agora, após essa introdução, agora a gente vai lá para o estúdio /quarta, onde eu vou mostrar propriamente a arte e tal, mas mantenha esses primeiros passos na cabeça aqui, porque isso vai fazer diferença pro resto do vídeo. Beleza? Vou passar aqui. Olá, retornamos aqui, né? Depois desse pequeno corte, essa pequena introdução. Como de costume, mostrar aqui a arte. Essa foi a arte desse dia 18, desse tema armadilha, né? Com essa pergunta, você já fechou os olhos para aquele brilhinho suspeito? Como vocês sabem, né, conhecem, essa pessoa aqui é a atriz Fernanda Montenegro, e eu quis colocar ela quando eu estava pensando nisso, né, eu preciso ser sincero para você em dizer que, tipo, quando eu escolhi ela lá no dia 18 do Inktober, eu não tinha pensado tão profundamente nessa questão da armadilha, né? Como sendo algo assim, dessa armadilha que eu preparo para mim mesmo, né? Mas foi por causa da expressão que ela estava fazendo nessa foto. Aí agora, quando eu estava preparando esse vídeo, que eu passei por esse período, por essa reflexão, né? Esse tempo que demorou
para mim realizar esse vídeo. Mas uma coisa interessante que me passou agora, porque assim, isso pode ter acontecido com você também. Eu cresci, passei pela adolescência, e agora estou ficando adulto, chegando próximo aí dos 30, estou com 26, e vendo a Fernanda Montenegro na televisão, tal, atuando, tal, e eu fico pensando assim, ela com todos esses anos de carreira como atriz, se ela quiser, né, pode até ser difícil separar o que seria uma omissão, uma mentira de uma verdade, né, como atriz, com todo esse tempo de carreira nas costas, né. E eu pensei nisso aplicando para nós, né, porque eu convivo comigo mesmo há 26 anos. Então é mais difícil, não, pode se tornar mais fácil eu cair em uma armadilha feita por mim mesmo, sabe? De tipo, vamos dizer assim, como se fosse eu pregando uma peça em mim mesmo, sabe? Aí só percebe tal quando tem quando já tá sofrendo as consequências, né? Por exemplo, esse trabalho, quando eu comecei a fazer ele, eu não tinha um texto propriamente estabelecido. De uns tempos para cá, eu tenho procurado passar por um processo onde eu chego diante da parede. Às vezes eu tenho um modelo, um personagem em mente e tal, mas ainda não tenho um tema a se trabalhar. Então eu faço uma oração, peço direção da parte de Deus tal, e começo a conversar comigo mesmo. E aí, o que você quer falar hoje? Qual que é? O que você precisa colocar para fora, sabe? Como se fosse um exercício de eu tipo esvaziar-me, sabe? Colocar para fora o que eu tô sentindo, porque às vezes a gente acho que agora mais recentemente está acontecendo isso, né? De ter coisas que eu gostaria de falar, mas não consigo verbalizar. Então chego e começo a pintar. Essa pintura que eu fiz da Valéria aconteceu assim. Já tem alguns anos que eu sigo ela no Instagram, que ela é modelo de uma amiga minha que faz fotos. E já tem alguns anos que eu acompanho ela no Instagram e tal, e eu já gostava muito das fotos dela, do estilo do cabelo dela, eu já usava de referência tal para especificamente na franja da Amélia. E ela postou uma caixinha dessas do Stories do Instagram, falando, faça uma pergunta. Aí eu mandei a mensagem para ela, tal, gostaria de pedir sua autorização tal, para fazer um trabalho tal, usando as suas fotos de modelo tal, meio que oficializar, né, o uso das fotos. Ela, não, legal, pode fazer, eu já acompanho o trabalho, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo tal. Aí aquilo, tipo, eu fiquei feliz por causa da reação que ela teve, né, porque quando ela respondeu o Stories foi por meio de um vídeo, né, então ver as expressões dela tal, foi muito legal pra mim. Então eu tinha ela como modelo tal, e estava pensando no que fazer. E quando eu citei essa questão do sentimento, foi algo que realmente, de verdade, sendo sincero com vocês, aconteceu comigo. Por isso que eu acho que está sendo tão significativo assim falar dessa questão, dessas armadilhas que às vezes a gente arma para nós mesmos, sabe? Com essa questão de guardar sentimentos. Por exemplo, no ano passado eu tinha o cabelo grande, tava com ele grande. Antes de estar, anteriormente, quando estava mais baixinho, né? Que eu usei trança há muitos anos, tinha 16 anos que eu não cortava ele baixo assim, né? Igual ele tá aqui. E eu escutava alguns comentários do meu pai, assim, falando que alguns vizinhos tinham chegado nele, falado que lançado críticas a respeito do meu cabelo, sabe? Como se eu estivesse sendo
dando a entender que eu tava largado, tal, que eu não queria me arrumar. E eu chegava nele, tá, então fala pra mim quem que é essas pessoas aí, pra que eu possa chegar na pessoa e perguntar por que que você não veio falar comigo, tal, porque se você tinha algo a acrescentar na minha vida, por que que você não veio falar diretamente comigo, precisou ir até ele. Tal, ele, não vou falar pra você não, porque não tem motivo, você não precisa brigar. Não quero brigar, eu só quero ir até lá e saber o porquê. Tal, mas enfim, que ele não falava. E isso foi passando, tal, tipo, e meio que gerou uma desconfiança no meu coração, porque eu passava na rua, assim, entre os vizinhos, e eu ficava, de tempos em tempos, será que é esse aí, mano? Pela forma, às vezes, que as pessoas me tratavam. Será que foi esse, tal? E isso foi sendo guardado. Até que eu estava em um culto na semana passada e o irmão, durante a oração, tal, vamos pedir perdão, porque a gente não pode carregar coisas ruins, isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, tal, com o próximo, fora do ambiente da igreja, né, com o seu familiar, tal, isso pode ser um impedimento. Aí eu perdoar, mano, eu tenho amizade com todo mundo, não brigo com os outros, tal, eu sou na minha de boa, não arrumo treta com ninguém, por que que eu preciso perdoar alguém e tal? Aí, Deus, traz no meu coração aí se eu preciso perdoar alguém e tal. Aí na hora me veio na mente essa situação. Aí eu, mas eu não sei quem é, mano. Mas existe esse sentimento. Então eu levantei as mãos pro céu assim e tal. Porque o irmão falou, estende para a direção que você sabe que tá essa pessoa. Aí eu, Senhor, eu não sei. Então eu vou fazer cada uma para um lado e tô liberando. Não quero isso pra minha vida, não quero isso. E esse culto que eu participei foi num sábado à noite. E eu tinha começado o trampo no sábado de manhã. E quando eu cheguei no sábado mesmo, tal, depois do culto, saí leve assim por causa dessa oração em relação a esses sentimentos, né? Aí quando eu cheguei em casa, tava batendo a luz da lua lá na parede, onde estava o desenho. E aí eu olhei para aquelas gavetas, aí veio na minha mente o conceito dessa frase entre espelhos e gavetas. Ainda não tinha vindo essa frase, mas veio aquele conceito, sabe, de uma coisa que eu tinha guardado e eu tava lá olhando no espelho e não tava conseguindo enxergar aquilo, mas estava fazendo mal, que seria aquele círculo consumindo. Então, olhando para essa imagem da Fernanda, eu fiquei pensando, nossa, mano, tantos anos que eu vejo a Fernanda e tal, e passei por esse pensamento. Não sei se está confuso para vocês, perdão se tiver confuso, se eu não estiver conseguindo estar passando a ideia toda. Mas veio ficando isso na minha cabeça. E começou a se juntar melhor, porque assim, ó, como às vezes a brisa de arte é muito doida, é brisa mesmo, porque eu comecei a assistir um gameplay de uma série de um jogo para PS4, Horizon Zero Dawn. É um jogo que tem uma ambientação de fantasia, tal, pós-apocalíptico. Comecei a acompanhar um gameplay do jogo, tal, porque essas coisas é uma das referências que eu tenho para os meus desenhos, né? Por isso que eu abro uns leques assim mais fantásticos no trabalho, por causa desse universo que eu... Opa! Os gatos estão brigando aqui em cima da telha. Abre esse universo fantástico. Aí eu separei uma frase que tem assim: na história do jogo, a personagem Eloy eles vivem em um sistema de tribos e ela começa o jogo bebezinha, só que como exilada da tribo. Ela é impedida de ter qualquer contato. Ninguém fala com ela fora dos domínios da tribo. E é lei, até que ela consiga se restabelecer e reentrar na tribo. E tem o Rost, que é um outro exilado que está cuidando dela. E ela descobre que a única forma dela conseguir essas respostas, tal, de encontrar o porquê que ela é exilada, porque o Ross no momento ele não fala, ele fala que não é o momento certo para ela saber,
é ela passar por um evento da tribo que chama provação. Se ela vencer esse evento chamado provação, ela tem direito a fazer uma pergunta para as anciãs lá da tribo, que pela lei elas têm que responder qualquer pergunta que ela fizer. Então ela começa a trabalhar. Aí eu destaquei um trecho dos diálogos do jogo, que é assim, ó. O Rost fala para ela: por que eu te trouxe aqui? Aí ela responde rispidamente assim: não para responder dúvidas. Aí o Rost: a lição mora dentro da pergunta. Por anos você treinou para vencer a provação, mas só por si mesma. Como valente, será seu dever lutar pela tribo. Por causa dessa vontade de entender essa questão dela mesmo, por que ela era exilada, quem era a mãe dela, porque até então a gente não sabe quem é a mãe dela, tal, não tem nenhum outro parente, ela se focou em ser essa valente, né, que seria esse título que ela receberia após vencer a aprovação. Aí eu achei muito legal essa sabedoria assim, mítica dentro do jogo, né? Porque ele fala: por que eu te trouxe aquela? Não para responder dúvida, porque antes desse diálogo, ele pergunta: você tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ela falou: tenho. Aí, não a respeito do seu passado, não vim aqui para te responder essas dúvidas. Aí por isso que ela responde assim, meio que mal criada, né? Aí ele fala que a lição mora dentro da pergunta. Por muitos anos você treinou para vencer a provação, mas só por si mesma. Como valente, será seu dever lutar pela sua tribo. Tentando encaixar tudo isso, não sei se eu estou piorando as coisas, mas tentando encaixar isso na vida, a gente não está aqui só por nós mesmos, sabe? A gente tem que quebrar essa coisa de que eu vivo aqui só por mim mesmo e tenho fim só em mim mesmo, sabe? Porque é disso que vai girar toda essa questão dessa armadilha. Porque se a gente vive só focado na gente mesmo, tá errado. Mas se a gente vive sem olhar para fora, só olhando para fora, também tá errado. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter essa questão de olhar o suficiente para você, a fim de não se tornar um egoísmo, mas a fim de se tornar uma manutenção. É necessário uma manutenção, mas não um egoísmo. Por exemplo, antes dessa semana que eu fiz esse trampo com a Valéria, eu participei de um evento aqui no centro de Guarulhos, onde a gente esteve pintando lá, se você é aqui de Guarulhos, lá na Avenida do Bosque Maia. E foi um evento da Secretaria de Secretaria da Juventude de Guarulhos, tal. Aí teve uma pequena matéria no jornal, tal, na Folha Metropolitana de Guarulhos, tal. E foi uma realização de um sonho meu, né? Tipo, sair numa matéria de jornal, tal, tem lá o meu nome, não tá saindo no jornal impresso, mas eu salvei ele em PDF para depois imprimir a página, tal. Foi uma realização de um desejo meu, sabe? Mas durante o processo, desde que nasceu em mim esse desejo no ano de 2015, quando eu comecei a fazer o grafite. O primeiro evento que eu participei, que tinha um envolvimento com a Prefeitura de Guarulhos, foi o Congresso do Hip Hop. E nesse evento a gente precisou preparar um portfólio tal para mostrar para levar lá para o pessoal que ia selecionar, porque ia haver uma remuneração, então tinha que ser tudo trabalhado com portfólio tal, todos os dados, documentos para ficar tudo documentado, né? E um dos artistas lá, o Sirax, ele abriu uma pasta assim, cheia de reportagem de jornal, ele no programa da Eliana tal, várias reportagens. Eu, caramba, mano, quando será a minha vez tal? Aí, 6 anos depois, agora praticamente vem a minha parte, a minha vez. Só que isso tem que servir para minha vida como um incentivo de que um dia eu tive um desejo, batalhei por ele, mas não focado. Eu não fiz o meu trabalho pensando em participar de uma matéria de jornal.
Eu queria sim participar de uma matéria de jornal, mas eu não vivi em função de estar em uma matéria de jornal. Isso aconteceu como uma consequência. É, e eu acho muito legal isso de, tipo, eu penso que falando isso, eu acho que é mais evidente. Talvez eu possa estar errado, mas eu penso que é mais evidente eu fazer essa avaliação, porque eu poderia deixar muito bem isso subir para minha cabeça, tá, né? Sair na matéria de jornal e a partir desse momento só sair para pintar quando fosse evento assim, que fosse que eu soubesse que ia ser reportado assim, ou que tivesse alguma importância desse nível. Mas aí eu ia perder a minha função nessa questão de trabalhar com a palavra de Deus, né? Porque para onde ia o louvo a Deus? Para onde ia o meu trabalho ia perder totalmente o sentido. Eu ia estar proferindo um discurso, mas esse discurso nada tinha a ver com a minha vida. E eu quero que ele tenha a ver com a minha vida. Como eu já falei aqui, ó, da Beija-Flor, a feito, o conceito da feito é essa questão de realização, mas na fé. E a fé, ela não vem de mim, ela vem de Deus. Ela é um presente de Deus para mim viver dessa maneira. E eu até gosto de mencionar a beija-flor, porque a beija-flor ela é um polimerizador de flores, assim como as abelhas. E no dia que eu vi isso, eu falei, eu agarrei isso para minha vida. Que a beija-flor, enquanto ela busca, enquanto ela vive e busca sustento para sua vida, ela gera vida, porque no decorrer lá de indo em flor, vai se espalhando alguma quantidade de pólen no meio do caminho dela que vai dando origem a novas flores. Então, enquanto ela vive e busca sustento para a vida dela, ela gera mais vida. E é isso que eu procuro fazer através do meu grafite. Por isso que para mim não é suficiente só fazer um desenho e já era. Tipo, eu preciso que ele esteja comunicando alguma coisa, que ele faça sentido não só para mim, mas para alguém tipo, que pare por alguns minutos para assistir um vídeo tal onde eu estou falando que eu gostaria que isso realmente fizesse diferença. Eu quero que isso realmente faça diferença na vida de outra pessoa. E é isso, que sirva de... assim como eu falei no início do vídeo, se você acha que isso serve para você, agarre e tome, mas se você acha também, de boa, decisão sua, não tô aqui, não sou... Eu não tenho título algum para tipo, convencer você de que isso tem que ser tomado para sua vida, né? Mas que fique isso de reflexão. Você já fechou seus olhos para aquele brilhinho estranho hoje? Aquele brilhinho suspeito, sabe? Aquele brilhinho que faz a gente achar que a gente é maior que o outro, faz achar que a gente é melhor que o outro, quando todos nós somos vulneráveis e necessitamos dia após dia nos avaliarmos e abandonarmos se estivermos em um caminho mau, sabe? Passarmos por uma conversão, que é essa mudança de caminho, saca? Sair de um caminho de morte e entrar em um caminho de vida. E é isso. Esse é o vídeo 18. E meu muito obrigado por você que está me acompanhando até aqui, até agora. Se passaram mais de 2 semanas agora por causa desse corte. Mas peço perdão, né, para você que estava acompanhando sempre, semanalmente e tal, e entrou esse ato aí no meio. Teve muitos fatores, teve trabalho, teve o ano bíblico que eu estou participando e tal, que está tomando um tempo considerável da minha de dedicação meu, né, tal. Mas eu quero continuar trabalhando nessa mídia, eu vou continuar até o fim, até o 31º vídeo. E é isso aí, meu muito obrigado. Se você gostou, né, se está acompanhando até agora, curte aí, deixa o seu like, compartilha essa mensagem aí. Se você está achando legal se aproximar de mim e acha que será bom para outras pessoas também se aproximar, que isso seja feito através do seu compartilhamento. Beleza? É isso aí, meu muito obrigado.